Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sou Bruno Fontes, professor de matemática e bem-vindo ao canal Matemática sob Demanda. Hoje a gente vai estudar função do primeiro grau. A gente vai ter é, essa aula de teoria. Vou deixar na descrição do vídeo depois duas listas de exercício, tá? Então vai ter duas aulas de correção, tá? E se você já gostou da ideia de ter aula de teoria, lista de exercício específica para a matéria, para você treinar, e depois aula com correção, cara, já curte esse vídeo aqui para você mostrar que você gostou do esquema, para a gente poder continuar produzindo mais. Se inscreve no canal para você continuar acompanhando, né? Porque depois de função do primeiro grau, a gente vai falar de função do segundo grau. E vamos que vamos. E compartilha com os amigos para ele ter mais alcance e encontrar mais pessoas que estejam interessadas em aprender, beleza? Então, galera, vamos lá? Vamos conversar sobre função do primeiro grau? Bom, é, coloquei aqui, ó, vamos colocar assim, ó, função do primeiro grau, tá? Do primeiro grau. Opa, do primeiro grau. Aí a gente vai começar pela definição, tá? O que vai ser uma função do primeiro grau? A função do primeiro grau vai ser uma função que tem esse modelo aqui, ó, f de x igual a x mais b, ou seja, vai ter o formato de um polinômio do primeiro grau, porque esse expoente aqui do x, ó, é de grau 1, né? Se fosse f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, isso daqui é um polinômio do segundo grau. E aí seria uma função do segundo grau. Só que a gente está falando de função do primeiro grau, a brincadeira vai ficar aqui, tá? Isso daqui deixa para a próxima aula. Então, ó, deixa eu apagar aqui. Não estamos falando da função do segundo grau. E aí tem uma condição, pessoal. Qual é a condição? Esse A e esse B são números reais, tá? Só que a diferença é que o A ele vai ser um número que não pode ser o zero, né? Então lembra que esse asterisco aqui ele está excluindo o zero. Até porque, né? Vamos combinar que se por acaso o A fosse zero, vai ficar zero vezes x e vai ficar zero, vai sobrar só um B. Então quer dizer que isso não é uma função aqui do primeiro grau se o A for zero. Por quê? Porque não tem x aqui nessa brincadeira, porque o x foi anulado se o A fosse zero. Então a gente exclui o zero para a gente poder falar de função do primeiro grau. E aí eu vou colocar aqui dois exemplos. Exemplo 1, eu vou chamar a função de f de x e vou dizer aqui que ela vai ser igual a 2x mais 6, tá? Então quer dizer que o cara que está acompanhando o x é o nosso A e o cara que está sozinho, é o termo independente, é o B, tá? E se eu coloco aqui, ó, exemplo 2, chamo g de x, ou seja, o nome da função aqui é g, mas claramente aqui, ó, o que esse x significa? Significa que essa função que eu chamei de g vai ter essa variável aqui. A variável vai ser x. E eu vou escrever assim, ó, menos x mais 3. Aqui o cara que está acompanhando o x é o menos 1, né? Então A igual a menos 1. E o termo independente é o 3, tá? Então, beleza. Aqui a gente identificou a função do primeiro grau e os coeficientes de cada uma delas, tá? O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o gráfico dessa função, tá? Toda vez que você lê função do primeiro grau, que você identificar a função do primeiro grau, você tem que associar a reta, tá? Vai ter que associar a reta e aí, ó, vou te dar algumas dicas de como é que você pode facilitar a sua vida. Aquele A que a gente que está associado ali ao cara que acompanha o x, né, a gente chama de coeficiente angular. E se o A
for maior que zero, a gente vai sempre olhar a reta da esquerda para a direita, ou seja, ela vai ser construída assim, ó, da esquerda para a direita. E quando ela é construída da esquerda para a direita e o A for maior que zero, essa reta ela é crescente, porque conforme ela vai andando para a direita, conforme o nosso eixo X ó, vai seguindo a direção dele, o gráfico ele vai subindo em relação ao eixo Y. Então a gente diz que quando o A é maior que zero, essa reta é crescente, e quando o A for menor que zero, essa reta vai ser decrescente, tá? Beleza. Aí, o que a gente vai combinar também? A gente vai combinar que a gente vai chamar o B de coeficiente linear, tá? Coeficiente linear, e ele vai ser o cara que vai dizer onde corta, o gráfico corta o eixo Y, tá? Por quê? Porque se a função é f de x igual a x mais b, né? Pensa comigo. Eu tenho aqui, ó, vou fazer um rascunho aqui, ó. Aqui está meu plano cartesiano, xy, tá? Opa, xy. Aí, a reta, seja ela decrescente, seja ela crescente, ela vai encontrar aqui, ó, o eixo y em algum lugar. Independente da altura que ele encontre, vamos combinar que esses pontos de encontro vão ter uma coordenada onde o x desse ponto vai ser zero. Então, quando a gente aplica aqui, ó, f de zero, a gente troca o x por zero, fica a vezes zero mais b. O a vezes zero dá o próprio a. E aí sobra para a gente que o f de zero é igual ao próprio valor do b. Ou seja, isso significa que o B é exatamente onde corta o eixo Y, tá? Vou fazer um exemplo para a gente ver isso daqui, como é que funciona. Bom, quando eu digo coeficiente angular aqui, pessoal, vou anotar aqui, mas esse A aqui, às vezes, ele está associado a um ângulo que essa reta tem em relação ao eixo X. Quando você olha para o eixo X e olha para a reta, aqui tem um ângulo de inclinação. E esse A é exatamente a tangente desse ângulo de inclinação. Só que assim, essa informação aqui, ela raramente aparece. Por quê? Porque não é muito comum aparecer numa questão de função do primeiro grau, ele identificando esse ângulo aqui para você. Mas caso identifique, a relação é que o A é exatamente a tangente desse ângulo, tá? Bom, vamos lá. O que a gente vai combinar aqui? Eu vou voltar lá naquele nosso exemplo 1, que era f de x igual a 2x mais 6. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer para desenhar esse gráfico vai ser o seguinte. Eu vou olhar para esse elemento aqui, ó, que é o b, e eu vou ver que esse b é igual a 6, ou seja, ele corta o eixo y no 6. Então, eu vou desenhar meu plano cartesiano, deixar aqui x, desenhar aqui y, e aí eu vou marcar aqui um valor aqui e vou marcar 6. Aqui, ó, cortou no 6. Agora eu vou olhar para esse elemento aqui, que é o A, e vou ver que esse A é igual a 2. Se esse A é igual a 2, quer dizer que ele é positivo. E se ele é positivo, quer dizer que essa reta é uma reta crescente. Então eu tenho que desenhar uma reta crescente que passe por esse ponto. Uma reta crescente que passe por esse ponto vai ter uma cara, alguma coisa assim. Eu não sei exatamente qual é a inclinação, tá? Mas como a gente está fazendo um esboço, o importante é a gente vir aqui e fazer uma reta que corte ali no 6 e que seja crescente, tá? O que eu não posso fazer é uma reta decrescente, tá? Então fiz uma reta crescente, tá tudo bem. E agora o outro elemento que é legal a gente conhecer é esse da cara aqui, ó, é onde corta o eixo X.
E aí, onde é que esse ponto corta o eixo x? A gente vai olhar que esse ponto aqui, eu não sei exatamente em que lugar ele está, mas eu sei a altura que ele está. Ele está na altura em relação ao eixo y, no valor do y igual a zero. Ou seja, eu sei que esse ponto aqui tem coordenadas alguma coisa zero. E essa coordenada y é exatamente o resultado da função. Então, quando a gente escreve f de x igual a 2x mais 3, é a mesma coisa que escrever y igual a 2x mais 6, né? Então, se eu quero descobrir esse pontinho que está aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a função y igual a 2x mais 6 e vou substituir esse y aqui por zero. Aí vai ficar assim, ó. Vou passar o 6 para o outro lado, vai ficar menos 6 igual a 2x. E agora esse 2 vai passar dividindo. Passou dividindo, menos 6 dividido por 2 dá menos 3. Então quer dizer que esse ponto aqui é o ponto menos 3, 0. Ele corta no eixo x no valor do menos 3. Beleza? Então olha que lindo. A gente fez um esboço do gráfico a partir da lei da função. Primeira coisa é onde corta o eixo y, que é muito fácil de ver. Depois ver a inclinação da reta. E depois pegar e analisar para saber exatamente esse valor aqui. Vamos ver aqui, ó. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos aqui, ó. Exemplo 2. Ó, no exemplo 2, a gente pegou e escreveu g de x igual a menos x mais... Deixa eu voltar aqui que eu esqueci. Menos x mais 3. Menos x mais 3. Então, ó, se você quiser dar um pausa no vídeo para poder tentar fazer esse esboço, pausa o vídeo aí e depois volta aqui para conferir. Ó. Mas vamos lá. B é o 3, né? Ou seja, corta o eixo y. Corta o eixo y. Então, vou desenhar aqui um plano cartesiano. Vou marcar aqui um ponto aqui, no positivo, vou marcar 3. Ó, corta o eixo y no 3. Aqui está o nosso eixo x. E aí, eu vou olhar agora para o A. O A é menos 1. Se esse A é menos 1, significa que esse A é negativo. Então, é uma reta decrescente. Então, vou vir aqui, ó, tem que desenhar uma reta decrescente. Eu vou vir aqui, vou desenhar uma reta decrescente. A inclinação aqui não tem muito problema, o importante é ela ser decrescente, porque é só um esboço. E agora, para descobrir esse ponto aqui, a gente vai pensar, ó, esse ponto aqui, a gente sabe que ele está na altura y igual a zero. Então, aplicando aqui na função y igual a menos x mais 3, a gente trocou esse y aqui por zero. E para descobrir o x é só passar o x para a esquerda, né? O menos x vai ficar igual a x, x igual a 3. Então quer dizer que esse ponto aqui, ele é o 3, beleza? Olha que lindo. Desenhamos aí uma segunda função, tá? E agora, pessoal, eu vou te dar duas dicas, tá? Duas dicas lindas demais, tá? Por quê? Tem muita questão que vai te pedir uma informação e você tem que facilitar a sua vida, tá? E como é que vai funcionar essa ideia de facilitar a sua vida? Por exemplo, ele vai dizer, de alguma maneira, pode ser na forma de informação assim, ó, é uma função do primeiro grau que passa pelo ponto 3,10 e pelo ponto 5,6 e eu quero saber em que altura ele tem quando o x é 6 nessa reta, tá? Ou ele pode simplesmente desenhar o gráfico, tá? É muito comum isso daqui estar desenhado. Então, ó, vamos desenhar um gráfico que passa por esses pontos aqui. Vou desenhar aqui o plano cartesiano. Ó, um esboço aqui do plano cartesiano. Quando o x é 3, né? Quando o eixo x é 3, o y é 10. Então, ó, é um ponto que está aqui, ó, nessa direção. Quando o x é 5, o y é 6. Então, é um ponto que está aqui, ó.
Tá vendo? Com 2 pontos eu já consigo desenhar uma reta. Desenhei uma reta aqui, ó. Como é que tem que ser uma reta que passa pelos pontos que você fez, né, Bruno? Ah, não passou muito bem. O que você faz? Você dá uma aumentada aqui no ponto. Não tem problema. O importante é, ó, tá aqui, ó. Essa é a reta que a gente quer. E aí, ele vai te pedir, por exemplo, qual é o valor para quando x é igual a 6. Ele quer saber qual o valor para quando y é igual a 6. Aí o que, que a gente vai combinar, pessoal? A gente vai combinar que tem 2 caminhos para a gente resolver isso. Ou a gente vai ter uma dor de cabeça para descobrir a equação dessa reta, ou a gente só usa o desenho. E eu vou te falar que usar o desenho é a melhor opção, porque eu quero saber esse ponto de interrogação aqui. Como é que a gente faz para usar o desenho? Tá? A gente vai pegar e vai fazer o seguinte: a gente vai visualizar triângulos, tá? E pela marcação aqui do pontilhado, a gente já consegue visualizar alguns triângulos, ó. Ó. Então, ó, tem um triângulo aqui, né? E tem um triângulo grandão aqui, né? Então, olha que lindo. Só você usando os pontos, o pontilhado aqui da direção das coordenadas, você já tem aqui, ó, vários triângulos prontos aqui, ó, para você utilizar e fazer semelhança. E aí, pô, qual é a minha sugestão? Sugestão é sempre, você tem 3 triângulos aqui, ó, 1, 2, 3. A preferência é sempre usar o triângulo que você conhece mais informação. Qual triângulo que você sabe mais informação? Você não conhece as coordenadas desses 2 pontos? 3, 10 e 5, 6. Então, você vai usar o triângulo nos pontos que você conhece todas as coordenadas. Por quê? Porque você consegue dizer o valor dessa altura desse triângulo e a base desse triângulo. Bom, a altura desse triângulo está saindo do 10 indo para o 6. Então, a altura desse cara é 4. Então, ó, vou vir aqui, ó, e vou desenhar aqui do lado. Ó. A altura desse cara é 4. Enquanto isso, esse pedaço daqui, que vai do 3 até o 5, quer dizer que a base dele é 5 menos 3, é 2. Agora, quando você for usar o outro triângulo, não vai fazer muita diferença, porque você ou vai usar o pequeno, que vai ter um ponto totalmente conhecido e um ponto parcialmente conhecido, ou você vai usar o grande, que está na mesma situação, um ponto totalmente conhecido e um ponto parcialmente conhecido. Tanto faz, tá? Então, ou você escolhe o grande ou você escolhe o pequeno. Eu vou escolher o pequeno para facilitar minha vida, porque no pequeno vai ter valores menores, né? Então, ó, olha para cá. Eu vou chamar esse ponto aqui que eu não conheço de y, tá? Então, a altura aqui desse pequeno, ele vai do 6 até o y. Então, a altura é 6 menos y. Então, vou desenhar aqui, ó, um triângulo que tem esse pedaço aqui, ó, 6 menos y. E a base desse triângulo pequeno, né, é esse pedacinho aqui, ó, que vai do 5 até o 6. Do 5 até o 6 é 1. É 1. E agora a gente faz semelhança. Como é que é a semelhança? Vai ser a altura do primeiro sobre a altura do segundo. É igual a base do primeiro sobre a base do segundo. Aí agora que a gente fez a semelhança, a gente multiplica cruzado, né? Faz o vapo. Aí, ó, numa diagonal é 2 vezes 6 menos y, e na outra diagonal é 4 vezes 1. Aqui a gente faz a distributiva, 2 vezes 6 dá 12, 2 vezes menos y é menos 2y, e aqui 4 vezes 1 dá 4. Vou arrumar aqui, ó, vou passar esse 4 para esse lado, vai ficar 12 menos 4, e vou passar esse 2y para o outro, ele vai ficar positivo. Ou seja, a gente tem que 8 é igual a 2y, então passou o 2 dividindo, 8 dividido por 2 é 4. Então a gente acabou de descobrir que esse cara aqui, que a gente queria descobrir, é 4. Beleza?
Lindo, lindo, lindo? Perfeito, né? Perfeito. Agora, o que que eu vou combinar com você? Tá? A dica 2 vai ser como a gente descobre esses pontos. Então, ó, a gente tinha uma uma função que era uma reta que passava pelo ponto 3 e 10, né? Que estava aqui, ó, 3 e 10. E outro ponto aqui que passava pelo ponto 5 e 6. Aí, pô, como é que eu faço para descobrir a lei dessa função, pessoal? É muito fácil, por quê? Eu posso escrever assim, f de x igual a x mais b, ou eu posso escrever como y igual a x mais b, tá? Sinceramente, aqui não está eixo x e eixo y. Eu acho que é mais legal a gente pegar e escrever dessa forma aqui, tá? Y igual a x mais b. Mas se você quiser, eu vou mostrar as duas maneiras de escrever. Se a gente usar a que eu falei, do y igual a x mais b, eu vou olhar para esse ponto e vou falar, esse ponto tem coordenadas 3 e 10. Mas se você olhar esse ponto sob a perspectiva de função, você vai dizer que essa função aqui, quando o x é 3, o resultado dela é 10, tá? E agora aqui, ó, esse pontinho daqui, ele tem coordenadas 5 e 6. E aí, falando usando a termologia de função, essa daqui é a função quando x é 5, o resultado é 6, tá? Beleza, como é que a gente faz para descobrir a lei da função? Ó, vou pegar esse y igual a x mais b, vou pegar essas coordenadas aqui, ó, 3, 10, e vou pegar essa coordenada aqui, 5, 6. Aí eu vou substituir na equação aqui genérica, tá? Então, ó, onde tem y, eu vou trocar por 10, onde tem x, eu vou trocar por 3, né? Então, vai ficar 10 igual a A vezes 3 mais B. Agora, nesse segundo ponto, agora eu vou trocar o 5 no lugar do x e vou trocar o 6 no lugar do y. Então, vai ficar, ó, 6 é igual a A vezes 5 mais B. Show. Isso é um sistema. E a gente pode arrumar esse sistema assim, ó. A vezes 3 é 3A. E esse 10 eu vou botar igual a 10, só que lá na direita, para ficar mais agradável. E aqui na segunda eu tenho A vezes 5 é 5A. E está pronto aqui o nosso sistema. E aí, toda vez que você for fazer isso, cara, vai ficar esse mais B aqui e mais B aqui. Então a única coisa que você tem que fazer é pegar e subtrair uma equação do outro. Só que tem que tomar cuidado, tá? Tomar cuidado para você não errar sinal. Por quê? Equação de cima menos a equação de baixo. Então, ó, 3A menos 5A. Aí depois, equação de cima menos a equação de baixo. B menos B. Aí tem o igual, aí equação de cima menos a equação de baixo. 3A menos 5A é menos 2A. Esse B vai se anular. E 10 menos 6 é 4. Quando esse menos 2 passa para lá, ele vai passar dividindo. Vai ficar 4 dividido por menos 2, que é menos 2. Aí você já destaca aqui, ó, o primeiro coeficiente que você descobriu. E agora você pode escolher. Ou você usa esse, ou você usa esse, tá? Para descobrir o B. Eu tenho uma leve preferência por nenhuma das duas nessa. Mas eu vou escolher a primeira, 3A mais B igual a 10. Vou trocar esse A aqui por menos 2. 3 vezes menos 2, né, porque foi o valor que eu acabei de descobrir do A, mais B igual a 10. 3 vezes menos 2 é menos 6. Como eu quero descobrir o valor do B, eu vou passar esse menos 6 para o outro lado. Ele vai passar somando. E 10 mais 6 é 16. Aí você vai, destaca e vai falar, pô, a equação da reta, da função, era y igual a x mais b. A gente acabou de descobrir que o a é menos 2, então vai ficar menos 2x, e que o b é 16.
vai ficar y igual a menos 2x mais 16. Belezinha? Lindo, lindo, lindo? E aí, ó, se você quiser, olha só esse rolê todo que a gente fez. E se você fosse querer fazer essa questãozinha aqui, ó, que eu estava mostrando para vocês, olha isso. Aqui eu quero saber a coordenada y para quando o x é 6, tá vendo? E aqui a gente só fez uma semelhança de triângulos. Se a gente fosse ficar preso na ideia de função, o que a gente teria que fazer é tudo aquilo que a gente acabou de fazer e agora olhar. Bom, eu quero saber o ponto quando o x é 6. Aí você ia ter que fazer todo esse rolê aqui e agora sim vir aqui e substituir. Ó, no lugar do y, trocar por 6. No lugar do x, quer dizer, trocar por 6. Aí vai ficar menos 2 vezes 6 mais 16. Menos 2 vezes 6 é menos 12. E depois de menos 12 mais 16 vai dar y igual a 4, que nem a gente encontrou antes. Mas olha a quantidade de conta que a gente fez, né? Sem necessidade, né? Então, galera, opa. Então, ó, se você gostou da dica, gostou da aula, não esquece de dar aquela curtida no vídeo, tá? Para mostrar que tá funcionando, era essa ideia aí que você estava precisando. Tá? Se inscreve no canal porque vai ter aula de correção agora, você vai ter que ir na lista de exercícios que está aqui na descrição, tentar fazer, botar na prática para ver como é que funciona, tá? Fiz uma seleção aí, só questõezinhas de Enem e da UERJ para você treinar e compartilha com seus amigos, cara, compartilha com seus amigos para vocês poderem estudar juntos, um ajudar o outro e ajudar também, né, a aumentar aqui a gente alcançar cada vez mais pessoas e fazer mais sentido para a gente poder compartilhar aí educação de qualidade aí para todo mundo, tá? Então, galera, por hoje é isso. Um abraço e até a próxima. Valeu!